Olá, está no ar com mais um programa Entre Ideias. Toda semana, debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. Em homenagem aos trabalhadores que recentemente comemoraram o primeiro dia de maio, Dia do Trabalho, o Entre Ideias de hoje aborda um assunto polêmico, a terceirização. Você vai entender os prós e os contras do projeto de lei que regulamenta a terceirização dos contratos de trabalho e o que deverá mudar caso seja aprovado. Ainda hoje, no quadro musical, a cantora Priscila Ribeiro. Desapego, desespero, desprezado, devaneio, quimeras mil, desgraça. E tem muito mais no Entre Ideias de hoje, que está só começando. Não saia daí! Chegou a hora de falar sobre a terceirização. O assunto voltou à tona em abril com a aprovação pela Câmara dos Deputados do texto base do projeto de lei 4330 de 2004. O PL traz mudanças e o temor é que qualquer atividade possa ser terceirizada. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o advogado do trabalho, Gustavo Menezes, diretor social do Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza, diretor-presidente das Óticas Boris, Ayrton Boris, e o professor universitário Tauser Fonteles. No quadro musical está com a gente Priscila Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Para quem ainda tem dúvida, o que é terceirização? A priori, eu gostaria de fazer um pequeno apanhado histórico do que é a nossa gloriosa CLT, a sigla que representa a consolidação das leis do trabalho. A CLT, ela remonta à década de 30, do Estado Novo. Passaram 13 anos discutindo e rediscutindo as mais variadas leis trabalhistas da época. Até que em 1943 houve o Decreto-Lei 5452 e foi sancionado pelo nosso saudoso presidente Getúlio Vargas. Então a CLT é uma septuagenária. Na verdade, nós temos recém-completos 72 anos da CLT, precisando de mais remendos e emendos, porque nós temos uma complexidade enorme de relações trabalhistas individuais e coletivas, que precisam cada vez mais de proteção, de segurança e de uma necessidade extrema de novas conquistas. Entrando bem no assunto, nada melhor do que colocar um exemplo concreto do que é a terceirização. A terceirização, como é posta desde sempre, pela jurisprudência, pela legislação, como ela foi concebida, ela nada mais é do que quando uma empresa tomadora do serviço, ela quer delegar a terceiros serviços acessórios, como por exemplo, serviços de limpeza, manutenção, vigilância, transportes, que são serviços que não fazem parte daquele objetivo final desta empresa contratante, tomadora do serviço. Então é muito bom pontuar que o contratante sempre é o tomador do serviço. E a empresa terceirizada é a contratada, é a prestadora do serviço. Então a terceirização veio sempre para dar mais condições do empresário bem desenvolver e bem concretizar as suas atividades finais. Olá, como o doutor Gustavo bem colocou, a terceirização é um serviço acessório, né? Então eu gostaria de colocar no âmbito administrativo de gestão de negócio. Eu fabrico cadeira, sou empresário do ramo de cadeiras e tenho que transportar minha cadeira para o meu cliente. Transporte não é minha atividade principal. Eu gastar energia, recurso financeiro para desempenhar a atividade de transporte não é interessante para mim. Inclusive, por eu não entender, ela vai até sair mais caro. Então, para mim, é muito melhor terceirizar
a atividade de transporte, contratar quem realmente entende do ramo e ele vai otimizar os recursos para que ele possa realmente ganhar dinheiro. Então, dentro da administração, é o primórdio da terceirização. Eu me foco aonde eu sei fazer. O que eu sei fazer? Fabricar cadeiras. Estou dando um exemplo de fabricação de cadeira. Então, a sociedade tem que entender que no âmbito administrativo e aí jurídico também, a terceirização é isso, é acessório da atividade fim, para que a atividade fim seja mais rentável, seja melhor desenvolvida. Né? Aí aqui eu coloco que no mês de maio, mês do trabalhador, nós estamos vendo aí, como o Gustavo também colocou, Getúlio deve estar se retrocedendo lá no túmulo dele lá, né, sendo agredido mesmo. Então hoje eu vejo que não faz sentido a lei, né, o projeto de lei vir para quebrar o que eu acho que é principal na terceirização, que é ser acessório da atividade principal. Existe uma definição legal do que seja atividade meio e atividade fim? Vocês poderiam me definir? Repetindo. Gustavo, deixa eu só colocar um exemplo, por favor. Isso a gente vê muito na administração, e aí as indústrias de confecção, ela faz muito bem isso. Hoje em dia nós vemos as indústrias de confecção, ela contratar várias facções, várias outras coisas. Então, o que é que acontece? Quando ela produz, ela é fábrica de confecção. O que é que elas têm feito? Elas abrem um CNPJ com atividade de comércio de confecção, contratam das empresas de facção e outras, contratam, botam a marca dela e revende. Quando ela faz isso, ela deixa de ser fábrica, ela passa a ser comércio. Olha o que é atividade fim. Está no contrato social. Ou ela é fábrica, ou ela é comércio. Se ela é comércio, ela pode comprar tudo. A atividade fim dela é comercializar. Se ela for fábrica, a atividade fim dela é fabricar. Aí ela não pode terceirizar tudo. No que toca a CLT, nós temos em seus artigos 500 e seguintes definições a respeito do que significa a atividade fim, mais precisamente. E, em resumo, a atividade fim é exatamente aquela atividade objetivo, destino, conclusão daquela empresa. Todas as outras atividades menores, elas convergem para aquele resultado da empresa contratante, tomadora do serviço. Qual a sua posição, empresário forte, doutor Ayrton Boreis? Estou aprendendo aqui nesse momento com dois grandes mestres, da direita e da esquerda. Qual a sua posição sobre a terceirização? Estou aqui em nome do Sind Loja, mas antes eu queria dizer como é importante participar de um debate desse nível, porque vê exatamente que eu, como comerciante, estou no meio de tudo, porque vem a indústria, o comércio, e a indústria e o comércio necessitam exatamente da terceirização. E o Sind Loja, ele está de acordo com a terceirização. Por quê? Porque a terceirização, é como nós ouvimos aqui, ela vai gerar emprego. É uma coisa nova, o mundo mudou, as coisas mudaram, as nossas leis, como disse o doutor Gustavo, ele citou aqui, tem 40 e tantos anos, né, doutor? 72 anos. 72 anos, então tem muita coisa para ser renovado. A terceirização, ela vai gerar mais emprego, muitas vezes até desobriga muitas empresas de ter um custo muito alto para fazer determinado tipo de serviço. É como se diz, a indústria fabrica, né? Na hora que ela bota para vender, que ela vai para lá, é o comércio que vai vender. A indústria, ela vende de atacado, o comércio vende de varejo. No meio da indústria e do comércio é onde entra muitas pessoas trabalhando que precisa ser exatamente terceirizada. Tem os prós e os contra a terceirização. Tem que ajustar, Isso né? mesmo, doutor. Citando um exemplo prático, que até fiquei de citar na fala anterior, o que seria, por exemplo, do incorporador, do construtor,
se não houvesse a possibilidade de se terceirizar o serviço elétrico, hidráulico, terraplanagem, concretagem de suas obras. Imagine só este mesmo incorporador construtor tendo que contratar uma equipe imensa para fazer tudo e de uma vez só. Há várias fases diferenciadas de uma obra. Muitos desses empregados certamente ficariam ociosos, gerando um custo que inviabilizaria totalmente a atividade do empresário da construção civil. Entrando em outra pergunta, como tudo na vida, ao sim ou não, a cara e a coroa. Nós temos vários prós e contras para ambos os lados. E eu reputo como grandes fatores favoráveis para a terceirização seria o fim da insegurança jurídica, porque hoje nós temos uma realidade meio que contraditória, meio que cheia de dubiedade, de dúvida. E o nosso TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, há muito tempo editou uma súmula de número 331, justamente para patrocinar e salvaguardar os direitos do trabalhador, quando estabelece que, primordialmente, o empresário, que eu gosto sempre de repetir para que haja o entendimento, o empresário contratante e tomador de serviço, ele possa ser responsabilizado pelos encargos sociais e pelas responsabilidades salariais, etc., daquele empregado terceirizado que lá está. Então, essa súmula 331 do TST é que vem regulamentando este cenário da terceirização no Brasil. Seria o quê? O PL 4330 de 2004 viria justamente para regulamentar esta faceta que acontece demais. São 13 milhões de terceirizados, mais ou menos, atualmente, diante de 35 milhões de contratados diretos. Quer dizer que nesse caso vai aumentar muito, né, com essa terceirização? Talvez dobre, 35 né? milhões sejam os terceirizados, 15% ao invés da população brasileira, né? Olavo, eu queria fazer aí uma colocação na relação de geração de emprego. Para mim, o que gera emprego é incentivo, é desenvolvimento, né? Porque quando eu coloco aqui que a indústria de cadeira, ela faz o transporte, ela já está fazendo o transporte. Eu já tenho meus funcionários produzindo cadeira. Na hora que eu possibilito a terceirização, o que vai acontecer é que o meu funcionário direto, eu vou chamar aqui de funcionário direto, que está produzindo cadeira, ele vai passar a ser terceirizado. Eu não estou conseguindo enxergar geração de emprego aí não. Entendeu? Ele vai gerar emprego terceirizado, sim, mas vai gerar demissão do direto. Aí ele vai deixar de ser direto para ser terceirizado. E aí vem uma preocupação do governo, que aí eu fiquei muito, quando eu comecei a ver o governo contrário à terceirização, e eu vi o ministro Levi indo conversar com as lideranças, e ele fez uma pontuação que eu digo, o governo não está preocupado com o trabalhador, ele está preocupado com a arrecadação. E eu comecei a entender que o cenário parece que foi preparado para a terceirização. Primeiro, cria-se o microempreendedor individual. Fantástico. Quem era autônomo agora vai ser empreendedor individual pagando R$ 37,00 por mês. Isso é fantástico. Depois, aumenta a possibilidade do profissional optar pelo super simples. São 140 profissões. Fantástico. O que é que vai acontecer agora? Terceiriza, ou seja, pega aquele funcionário que estava produzindo cadeira na indústria de cadeira e diz para ele, olha, tu vai ser terceirizado, tu vai ser microempreendedor individual e eu vou te contratar por meio de contrato e não CLT mais. Uma empresa que tinha 500 funcionários, ela vai passar a ter 500 contratos de trabalho, ou com microempreendedor individual, ou com uma empresa optante de super simples. O que é que acontece? Aonde o governo fazia uma arrecadação de INSS, FGTS, aquele cara vai pagar R$ 37,00 por mês com ainda a possibilidade de ter um funcionário dentro da empresa dele. Ou 8, 9% por meio do super simples. Cai a arrecadação do governo lá embaixo. Então o governo está muito preocupado com isso.
Quando o doutor Gustavo coloca que a lei vem para fortalecer a relação de trabalho, aonde a indústria que terceiriza, né, ela passa a ter obrigação. Ela já tinha obrigação, sempre teve a obrigação. É bem verdade que o projeto de lei melhora a relação de quem é terceirizado hoje. Mas dizer que ser terceirizado é melhor do que ser contratado direto, não existe. É verdade. Doutor, o que eu vejo na realidade... Porque o Boris aí é a voz da experiência, 75 lojas no estado do Ceará, não é brincadeira. Eu tenho que aprender aqui com quem tem também bastante conhecimento e experiência. O que eu vejo é que, na realidade, a terceirização, ela não tem mais retorno, não tem mais volta. Tá? O Brasil cresceu muito. Hoje existem muitas máquinas estrangeiras trabalhando no Brasil. Tá? Eu vou lhe dar um exemplo aqui, doutor. O senhor usa uma lente aí, chamado de óculos, porque isso aqui é óculos mesmo, que compõe duas lentes e armação. Essas duas lentes que o senhor está usando aí, que tem esse antirreflexo, isso aqui é um material que é feito terceirizado. Não tem uma ótica aqui no estado do Ceará que tem uma máquina dessa. Porque essa máquina aí, ela deve custar hoje mais de 100 milhões de dólares. Ela produz a cada noite 2.000 pares de lente. Não existe uma ótica no Brasil, nenhuma rede de ótica que tenha condições de ter uma máquina dessa. Então, essa máquina terceiriza esse serviço para todas as lojas do Ceará, para mais 5 estados da nossa federação. Então, é um serviço terceirizado. Então, como é que não vou terceirizar? Então, não tem como se manter uma máquina dessa em nenhum estabelecimento. Assim, existem vários tipos de serviços que são hoje vendidos no Brasil e que os brasileiros não têm. Isso às vezes é administrado na Alemanha, em Paris, em vários outros países. Então, a terceirização hoje, ela tomou um rumo tão grande que fica difícil hoje dizer que não podemos terceirizar. E agora eu converso com a linda Priscila Ribeiro. Estava com muita saudade de você, Priscila. Eu também, olá. Obrigado pelo convite. Priscila, eu queria que você apresentasse músico aí que você trouxe aqui pra gente, para brilhantar a nossa festa, a nossa entrevista. Isso é uma festa, né? É verdade. Esse é o Afrísio Rocha, meu produtor, dirigiu os meus 2 CDs, produziu, foi multi-instrumentista nos 2 CDs que eu já trabalhei. A gente sempre grava no Estúdio Som do Mar, que é o estúdio que ele é o proprietário. E é um parceiro aí de longas datas, de muitos anos. Tudo bem com a carreira de cantora? Mais ou menos com a carreira de cantora, né? ainda procurando espaços de divulgação. Espaço? Você, Priscila? Pois é, fazer o quê, com essa né, voz que você tem maravilhosa. Obrigada. Brincadeira. O que é que você está tocando neste momento em termos de música? Eu continuo fazendo trabalho autoral e interpretando outras canções, fazendo um trabalho de cover. Foi o que eu trouxe hoje aqui pra gente. Você tem algum outro trabalho além da música? Sim. Eu, de formação, passei pela música, pela fonoaudiologia, me especializei em voz e comunicação e terminei teologia. Ah, é? Foi. Teóloga? Sou. Então é bom a gente saber, porque qualquer programa que envolver teologia, não, nós vamos chamá-la. Mas o tratamento da voz, como é? Me conta aí como é. Você falou que se formou também em fonoaudiologia. Fonoaudiologia. Isso. Eu trabalho como fonoaudióloga, também sou professora de canto, trabalho com comunicação. Hoje eu sou instrutora pelo SENAC, né, dando dicção, oratória, arte de falar em público. Trabalho como atriz, trabalho com publicidade e propaganda. Então, a costura das minhas atuações passam pela voz, passam pela comunicação. Muitas, né? Cantora, atriz, né? Fonoaudióloga, né? Empresária. E aí, a terceirização, você já terceirizou alguém? Não. Aliás, sim, entendendo o conceito, agora entendendo um pouco mais, sim, o trabalho do Anfris, por exemplo, né? Meu parceiro de trabalho, né? Não é isso? Meu parceiro de trabalho, terceirizo meus backing vocals quando eles precisam me dar um suporte aí nos meus CDs, sim, trabalho. Vamos de música, Priscila. Todo dia
sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Palafitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Alagados, Train Town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não sabe fé em quê? A arte de viver da fé, só não sabe fé em quê? Ouviram de norte a sul o brado retumbante de um povo indignado. E no instante que perdura demorando, uma nuvem densa de mentiras no céu da pátria cobriu o sol da liberdade. A corrupção deitou em berço esplêndido ao som do mar da injustiça e à luz do descaso profundo. Apesar dos risonhos, lindos campos e da almas em flor, teus bosques já tiveram mais vida e nossa vida do teu seio só quer amor. Mas se eleges a verdade como chão forte, verás que um filho teu não foge à luta, e nem teme quem diariamente vence a morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, sejas gentil, pátria amada, meu Brasil. Alagados, Train Town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não sabe fé em quê? A arte de viver da fé, só não sabe fé em quê? O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir um pouquinho mais de Priscila Ribeiro. Já beleza um besouro, vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Maravilha, juventude, pobre de mim, pobre de nós. Via Láctea brilha por nós, vidas pequenas da esquina. Fado, sina, leite, tesouro, canta que te quero bem. Brilha que te quero, luz andaluz, massa como nosso amor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, cais e calor, claro como o sol raio, claro como o sol raio. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre terceirização, com os nossos convidados, o advogado do trabalho, Gustavo Menezes, professor universitário, Tal Zé Fonteles, o diretor social do Sindlojas, Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza,
e diretor-presidente das Óticas Boris, Ayrton Boris. Continua com a gente no quadro musical, Priscila Ribeiro. Qual a diferença entre a terceirização praticada hoje e a proposta no PL? Olavo, o projeto de lei ele tem uma consideração fantástica de melhoria da qualidade de vida, de trabalho do terceirizado. Ele propõe igualar o profissional terceirizado ao empregado direto. Então, se o empregado direto recebe uma cesta, um vale de alimentação de R$20, a empresa vai ser obrigada a dar os R$20 também para o terceirizado. Isso é fantástico. Aí eu tenho um lado jurídico que eu gostaria que o Gustavo até nos explicasse. Como se eu sou um empresário de terceirização, tenho um profissional terceirizado em uma empresa que dá R$20 de vale alimentação e eu tenho um outro, todos os dois são porteiros, só que o outro está numa empresa que só dá R$10 de vale alimentação. A lei, pelo que eu sei, diz que um funcionário meu, estando no mesmo status, dois porteiros, não podem ter condições diferentes. Só que um está numa empresa que dá R$20 de vale alimentação e outro está numa empresa que dá 10. Como é que a legislação trabalhista vai começar a enxergar isso? Então, hoje, o projeto de lei, para quem já é terceirizado, é fantástico, porque ele iguala a condição de funcionário direto, né? As mesmas vantagens. Correto? Mas eu não vejo hoje o terceirizado, o funcionário direto, se ele passar a ser terceirizado, eu não vejo uma condição favorável. Mas, Gustavo, por favor, coloque como é que a legislação trabalhista vê essa situação. Um funcionário, dois funcionários da mesma empresa, ou seja, empresa de terceirização, mas estando à disposição de empresas diferentes, vão ter condições diferentes. Como é que a legislação vai começar a enxergar isso? Na minha opinião, a legislação do trabalho é bastante clara. Deve haver equiparação salarial diante de serviços idênticos. Mesmo porque esses empregados, muito embora estejam vinculados a empresas distintas, outras terceirizadas, essas mesmas empresas estarão sindicalizadas ao mesmo sindicato, que deverá anualmente editar a sua convenção coletiva de trabalho. Então, ambas as empresas deverão se amoldar a esta convenção coletiva de trabalho anualmente estatuída. Quais os pontos mais polêmicos do PL, na sua opinião? O projeto de lei 4330 de 2004, ele já nasceu bastante polêmico. Tem sido discutido e rediscutido por esses anos todos na Câmara Federal. Teve como autor o deputado Sandro Mabel, do PL de Goiás, que já é um grande empresário e, como tal, já deve ter colocado dentro desse projeto uma conotação tanto quanto pró-classe patronal. E, por consequência, críticas várias dos setores dos empregados, a saber, centrais sindicais, etc. Nós temos diversas polêmicas com relação à SPL. A primeira e principal delas é a radicalização da terceirização no Brasil. Pelo PL 4330, toda e qualquer atividade da empresa privada poderá ser terceirizada. Do gari, do porteiro, até o alto escalão, a sua diretoria, enfim. Caso concreto, um banco, os caixas, os gerentes poderão ser terceirizados. Isso pode gerar uma redução de condições e de garantias salariais. Veja bem, hoje eu sou bancário, estou vinculado a sindicato A, que me garante piso salarial maior, cesta básica, vale-refeição, plano de saúde, e de um dia para o outro eu fico terceirizado, automaticamente sindicalizado a uma empresa, pela empresa terceirizada, a um outro sindicato que não me dá essas garantias. Isso é completo absurdo, ferindo até uma questão constitucional que é a irredutibilidade de seus vencimentos. Gustavo, só lhe interrompendo um pouquinho, direito adquirido, são direitos adquiridos,
essa situação não seria para quem está iniciando daqui para frente? Sim. O PL, uma vez aprovado do modo como está, ele vai ser automaticamente implantado para todos, inclusive para os contratos em curso. E os contratos que forem renovados, eles vão ter que se amoldar à legislação vigente, à época. Da forma que acontece hoje, os benefícios e os prejuízos a terceirização traz para o trabalhador. Olavo, como o Gustavo colocou, uma vez que a indústria ela pode terceirizar tudo, nós temos receio que a indústria não passe de um CNPJ e vários contratos de trabalho, né? Então, esse para a gente é ir dizer, como hoje nós vivemos no Congresso, um alto índice de empresários. E é natural, e eu acho que é até legal que o empresário tenha aí uma preocupação quanto à rentabilidade, quanto à eficiência e eficácia da sua indústria. É fantástico, eu não vejo problema nenhum. Agora, até a sociedade empresarial ela tem que entender que quanto melhor ela paga o funcionário, esse recurso volta para o mercado, volta para o comércio. Quer dizer, o governo tem uma preocupação de fazer divisão de renda e com a situação dessa, eu acho que vai ter outra concentração de renda. Por quê? Porque o empresário é natural que ele vai tentar reduzir o pagamento. E tem três situações. É o empresário, o governo e o funcionário. Se eu coloco hoje, se eu tenho uma plantação no interior e se eu vendo minha plantação, a minha colheita direto na Ceasa, é natural que eu ganhe melhor do que se eu vender um atravessador. Que leva para a Ceasa. Que levaria para a Ceasa. Então eu vejo hoje a empresa de terceirização como um atravessador do meu trabalho. Ou seja, vai entrar na relação trabalhista mais um para ganhar. Ele vai ganhar de quem? Do empresário, do trabalhador ou do governo? Ele vai ganhar. Então isso, obviamente, ele não vai ganhar do empresário. Ou ele vai diminuir o salário do empregado, ou ele vai criar uma situação de diminuir o pagamento de impostos. Arrecadação, logicamente, a arrecadação do governo, como nós já colocamos. Como é que está o trâmite do PL? O projeto de lei 4330 atualmente foi aprovado na Câmara Federal, está no Senado, para também passar por tantas e quantas comissões e emendas, destaques, como se fez na Câmara. O nosso presidente, o senador Renan Calheiro, já acenou que não vai dar uma celeridade que a primeira casa assim deu. Eles querem, os senadores, muito acertadamente, né? O Congresso ali, a divergência está grande. Senadores, na minha opinião, muito acertadamente estão querendo rediscutir a matéria mais a fundo, com todos, inclusive com os deputados novamente, e com toda a sociedade. Porque o projeto de lei, uma vez modificado no Senado, ele retorna à Câmara para final deliberação. E uma vez aprovado, vai para sanção presidencial, que poderá sancionar ou vetar. Boris, alguma coisa a falar sobre esse assunto aí? O que eu observo na realidade é que tudo está mudando. A terceirização, isso aí é preciso realmente ter muito cuidado, porque no meio dessa história ela é bem maior do que o que se imagina, porque às vezes a gente pensa que a terceirização ela é pequena, mas ela abrange muitas áreas de comércio, de negócio. É preciso realmente cuidado. Agora, é uma coisa que eu vou repetir, desculpa, ela infelizmente não vai deixar de acontecer a terceirização. Ela é um mal necessário, ela vai ter que existir, ela precisa ser controlada, ver de que forma vai ser feita, né, doutor? Eu acho que tem que se ver realmente de que forma vai ser feito. E agora eu converso com Priscila Ribeiro, linda, como sempre, cada vez mais linda. Como é que você vê o atual momento da música popular brasileira? Em que sentido, Olavo? Mais especificamente? No sentido
em que nós estamos vendo e ouvindo e assistindo os shows, a turma que vai para os bares, tá entendendo? Existe uma certa melhora, principalmente nas contratações, porque uma vez um colega que chegou aqui de vocês, não, olha lá, eu estou com um problema aí, estou passando vários dias aí sem cantar e tudo, e isso aí complica, né, Priscila? O valor que é pago não é um bom valor, né? Você não faz isso? Você não canta em barzinho? Não, até comecei um projeto, mas não consegui concluir. Não é por falta de vontade, às vezes é por oportunidade mesmo. Mas o valor que é pago é um valor que é irrisório, perto daquilo que se é preparado, né? Então, existe essa lacuna, sim. A gente está bem aquém do que deveria receber. Em termos de qualidade musical, o que acontece é que pessoas boas, que têm uma preparação melhor, pessoas que já estão... que já têm um ganho em qualidade, elas começam a não trabalhar mais por conta do valor, procuram outro caminho, e o mercado vai abrindo oportunidade para quem pode receber menos, que é uma oportunidade de divulgação. Então, o nosso valor cai ainda mais. Numa casa que poderia pagar um valor X, o bom músico diz, não, eu não vou fazer, eu vou me dedicar a um outro projeto, então essa casa acaba pagando muito menos para um outro cantor que vai vir e vai querer a visibilidade e não vai ter a qualidade. Porque inclusive tem cantores, artistas que se especializam em eventos especiais, não é isso? Sim. Casamentos e Sim, tudo. são as bandas de baile, né? Banda Esse tipo de evento. Tudo, né? E que, assim, é tão delicado falar disso, mas alguém recebe muito mais, sem dúvida. Mas os instrumentistas, o apoio vocal, tende a receber um valor que a gente acaba tabelando, né? É tabelado um valor no mercado, e que é muito pouco. Né? Alguém recebe muito mais, alguém que está à frente. Você compõe, né, Priscila? Sim, sou cantora e compositora. Meus 2 CDs são autorais. São autorais? Qual foi a primeira música? Você se lembra da sua primeira música que você compôs? Me lembro, mas eu não vou cantar porque eu tenho bom senso. Mas eu era uma criança, né? Eu fazia um show no meu quintal, porque assim, as minhas colegas queriam ser Paquita, eu queria ser Xuxa. Tá entendendo? Então, eu fazia um show no meu quintal, colocava um cavalete, uns lençóis, tinha todo um roteiro, tinha toda uma produção, então eu compunha eu tinha temas. A abertura do programa, a hora do merchan, que eu fazia a propaganda do Lolo. Olha aí como eu era uma pessoa à frente. Então, para cada coisa, eu tinha uma temática, mas eu prefiro não cantar, eu prefiro deixar isso para um outro momento. Priscila, vamos de música. Essa música que eu vou cantar agora que vem, O Amor, ela é autoral. Dia longo que levou a noite a não ter mais fim. Como um piscar de olhos, a vida então passava, já não passa mais. Vou correr até encontrar o amor, e quando achá-lo, irei abraçá-lo, olhá-lo nos olhos, pra ele saber que sua vinda fez da minha noite escura uma manhã de sol. Trouxe cor aos tons tão tristes. Que bom que ele existe e pode ficar comigo, pra que tudo seja dia, que venha o amor, pra tudo mudar, pra tudo ser dia, que venha o amor, pra tudo mudar, pra tudo ser dia, que venha o amor, pra que tudo tenha
minha vida. O programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Último bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre a PL 4330, que regulamenta a terceirização do Brasil. Terceirização no setor público. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 37, incisos e parágrafos, já estabelece clara e objetivamente que todos os empregos, funções e cargos públicos deverão passar por um crivo muito criterioso de seleção e, sobretudo, todo o preenchimento através de concurso público. E até um mito do PL 4330, muita gente dizia que os funcionários públicos, servidores públicos da União, dos estados, dos municípios e territórios poderiam ser terceirizados. Isso é um mito, repito. Em seu artigo 2º, este mesmo projeto de lei já estabelece que essas disposições da lei não se referem aos servidores dos órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. No que toca à atividade fim, é claro que há a terceirização muito objetivamente estabelecida para alguns setores públicos para atividades meio e somente. E na indústria? Na indústria, como nós já falamos, no serviço público, acabei de falar. Na indústria, por ser setor privado, a terceirização, como está passando, ela vai poder ser feita para toda e qualquer atividade do empresariado. Todas as atividades, sem discriminação. Isso vai causar prós e contras, tanto para a classe patronal como para os empregados. Alguma coisa a comentar? Não, eu concordo com o doutor Gustavo que para o funcionalismo público, isso não se deve discutir, principalmente em determinadas áreas. Eu acho que é mais do que correto, não se deve mexer nisso. Deve-se ter realmente muito cuidado para blindar os funcionários públicos. Na parte da indústria e do comércio, eu acho que isso aí é outra área. Não é porque eu seja comerciante, não. É porque eu acho que tem setor que tem que ser blindado, que é para evitar interferência de políticos mesmo, tá? O funcionário público ele tem que ser blindado, porque já o funcionário da indústria e do comércio ele é totalmente diferente. Por isso é que eu sou a favor da terceirização do comércio e da indústria. Então, você acredita que haverá uma precarização nas condições de trabalho e uma discriminação desse trabalhador terceirizado? Olavo, eu tenho um receio muito grande que o Brasil se transforme numa China. A China, o principal produto da China é exatamente a mão de obra. Tudo que você pega hoje é idealizado em algum país, nos Estados Unidos, no próprio Brasil, nós temos indústria de confecção costurando na China. Por quê? Porque o produto que a China tem para vender para o mundo hoje é não é nem a falta de qualidade, seria o baixo custo do profissional lá. Então, quando fizermos isso, se o projeto de lei passar, muito provavelmente o Brasil vai ter uma condição parecida com a China. Então eu tenho muito receio que o Brasil seja uma grande China na condição de trabalho, né? É assim. Então,
eu até vou concordar, talvez, no aumento de emprego, porque muitas indústrias de fora do país vão vir produzir no Brasil. Com certeza. Por conta do baixo custo. Quer dizer, então o trabalhador vai morrer de trabalhar para ganhar nada. Então nossa economia talvez não mude. Não, porque o dinheiro que vai circular é o mesmo. Eu acho que muda, doutor. Se nós vamos empregar os desempregados, eu acho que muda. Mas o dinheiro que eu pago hoje a um, eu vou pagar 2, 3. Porque eles vão baixar, é óbvio que vão baixar. Quero saber a quantidade de pessoas que têm desempregado, que isso pode gerar um emprego. Na realidade é possível que realmente venha algumas indústrias da China montar, porque não é difícil, porque nós estamos precisando que venha mesmo. Como já tem da Itália, como já tem de vários países. E isso hoje o Brasil é um mercado rico, todo mundo sabe, nós somos muito ricos. Nós não temos dinheiro para explorar a nossa riqueza. Então é importante que venha a tecnologia, que venha montar fábricas, não só em São Paulo, que não cabe mais, traga para o Ceará, que tem muito, para o Nordeste, que tem muito espaço para ser explorado, e que realmente nós podemos ter condição de adquirir produtos similares com preço e que realmente todo mundo possa adquirir. Antigamente, vamos voltar aqui e dar um exemplo, uma boneca da Estrela que quebrou, só quem podia dar uma boneca de presente era um rico. Hoje todo filho de pobre pode dar uma boneca, porque tem boneca barata por aí. Então vamos montar fábricas de boneca, vamos montar fábrica de computador no Brasil, vamos montar fábrica de telefone, de vários equipamentos. Então o que eu acho é isso. O senhor tem razão em parte quando diz que vai dividir, mas vai trazer algum benefício, porque vai gerar emprego. Nós estamos preocupados com quem está perdendo seus empregos também. Tá certo? Essa pejutização ou precarização do trabalho e do trabalhador, que nem o Dr. Taus acaba de falar, ela é possível sim, mas nós precisamos de instituições sólidas, cada vez mais fortes, sindicatos fortes, Ministério Público do Trabalho, etc., para coibir essas práticas, que com certeza podem acontecer. Nós temos que ter bastante cuidado. A saber, muitos terceirizados brasileiros, eles são considerados trabalhadores escravos, inclusive, nesses rincões aí do nosso Ainda Brasil. Existe isso? Fora. Trabalhadores escravos? Aí o Ministério do Trabalho tem que ficar atento. Nós temos um dado correto e verdadeiro que diz o seguinte: entre 2010 e 2014, de 10 grupos de escravos encontrados no Brasil, 8 eram de trabalhadores terceirizados. Isso é um absurdo, não pode de forma alguma acontecer. E outro dado alarmante é que diz que a maior parte dos acidentes de trabalho no Brasil, de cada 10 acidentes de trabalho ocorridos no ano passado, por exemplo, 8 foram de terceirizados. Então nós precisamos de instituições que realmente acabem com isso, que fortaleçam, através dessa regulamentação, seja tal qual está passando, regulamentando atividade de meio e fim, ou só meio. O PL passando, de qualquer maneira, ele tem que ser bem regulamentado para proteger os trabalhadores brasileiros. O que o PL prevê em relação à falência da prestadora de serviços? O próprio conjunto jurisprudencial do Brasil, repetindo a súmula 331 do TST, já diz claramente que na falta da empresa terceirizada, seja por inadimplemento, seja por quebra, falência, a empresa contratante ou tomadora do serviço, ela fica responsável subsidiariamente. O que é isso? Uma vez a terceirizada não honrando com seus encargos sociais, INSS, FGTS e responsabilidades salariais, a empresa tomadora tem que arcar com tudo, com o fisco e principalmente com as verbas trabalhistas, que tem preferência sobre tudo e todos. Então não há problema nenhum. Se a empresa terceirizada vier a falir ou quebrar, a contratante tomadora tem que se responsabilizar. O problema é se houver uma quebra geral. E aí, a quebra geral vai complicar? Se houver uma quebra tanto da contratante como da contratada, tomadora e prestadora, o empregado realmente tem que entrar numa habilitação, né, de falência. Olavo, desculpa. Se você entender
que a empresa, a indústria, ela pode ter um CNPJ, as máquinas e só contrato de trabalho. Contrato. Tudo. Do outro lado, uma empresa de terceirização que só está fazendo o trabalho de terceirizar algumas pessoas. Ora, para isso quebrar, é muito fácil. Quebra hoje em dia a empresa de terceirização, então quebrando e abrindo direto com a legislação que nós temos. Imagine isso amanhã, que nem a contratante tem tanta responsabilidade, uma vez que ela vai passar no CNPJ, e o resto tudo terceirizado. Eu vejo isso com uma fragilidade jurídica até muito forte. Que pena, um papo tão gostoso, né? Mas nós só temos 1 hora para o programa. Sua mensagem, por favor, doutor. Agradecer à TV Ceará por esta iniciativa mais do que salutar e ilustre, de estar indo a todo o Ceará e Brasil, bem informando e deixando todos muito confortáveis aí para opinar sobre esse assunto muito importante que é a terceirização no Brasil. Ayrton Borez, grande empresário. Na realidade a terceirização é como eu já disse, eu acho que se quer dizer o mal necessário, vamos usar esse termo, né, que eu acho que não seja o mal necessário. Eu acho que não tem retorno, que precisa se ver como vai se administrar isso aí. Isso aqui é como o doutor Gustavo falou, né? Tem aí as leis, tem aí o governo está aí para criar maneiras de manipular e de criar leis para poder administrar, mas que eu acho que não tem retorno. Doutor Taos Zé Fonteles. Queria primeiro agradecer a você, eu acho que até em nome da sociedade, por trazer um tema tão importante no momento para ser debatido e para que toda a sociedade comece a perceber a importância do tema e a importância dessa mudança, né? Parabenizar o seu programa por também estar preocupado em levar para a sociedade informação, levar para a sociedade o desenvolvimento de um tema tão importante e dizer que enquanto tivermos força para lutar não contra a terceirização, que ela é importante, mas contra a forma como ela está sendo colocada, que vamos lutar sim, para que o nosso Brasil não se transforme numa China, para que o nosso Brasil valorize realmente as pessoas e principalmente o trabalhador e o empreendedor brasileiro, que é uma característica forte da nossa sociedade. Priscila, prazerzão enorme tê-la aqui no programa. Quem quiser te contratar, liga para onde? 85 8883 6480. E o Entre Ideias fica por aqui. Obrigado a todos pelas presenças. O advogado do trabalho, Gustavo Menezes, do professor universitário, Taos Zé Fonteles. Sempre que pode, está no programa. Para tirar as dúvidas, muito obrigado. E o diretor social do Cindy Lojas, e diretor-presidente das Óticas Borez, Ayrton Borez. Obrigado também, Priscila Ribeiro, pelo bonito show em nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se Deus quiser. Mas não esqueça, gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! E se quiser rever esta entrevista e outras, é só acessar nossa página no Facebook Entre Ideias TV Ceará. Até o nosso próximo encontro. A gente se despede com Priscila Ribeiro. É com você. Desapego, desespero, desprezado, devaneio, quimeras mil, desgraça. Tombo forte, certeiro, tropeço, manejo, é só cantar que passa. Passa até por cima da tão temida solidão.
e das palavras difíceis escritas na canção, que comparadas o contexto é ilusão. O amor e suas canções prometem mudar o mundo, mas será apenas um som se a palavra não mudar o coração. O amor e suas canções prometem mudar o mundo, mas será apenas um som se a palavra não mudar o coração.